as reações da decisão de ontem do STF, serviços e mais pontos que mexem com a agenda dos mercados nessa sexta-feira. Isso e mais aqui no nosso Morning Call, dia 12 do 9 de 2025. Sejam bem-vindos, bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Vamos lá iniciar as nossas conversas aqui sobre dados. Bom, começar pela parte do cenário macro. México, a produção industrial em julho, ela registrou queda, ficou bem abaixo da expectativa na comparação anual. Então, assim, produção industrial com dificuldades lá no México. Já na zona do euro, o Banco Central de lá, ele manteve a taxa de juros, ontem foi decisão de taxa de juros por lá, e manteve a taxa de depósito em 2% e a taxa básica em 2,15%. Isso já era esperado, ficou em linha com as projeções e sinaliza, assim, que lá temos uma estabilidade, uma postura de estabilidade monetária, tá? Estados Unidos, os dados do CPI de agosto mostraram aceleração, eles vieram ontem esses dados, o índice cheio avançou também, tá? Acumulando alta de 2,9% em 12 meses. As altas foram impulsionadas por aluguel, alimentos, destaque para frutas, vegetais, carnes, energia, gasolina, serviços, passagens aéreas, muita coisa, né? Subiu por lá. O que caiu, inclusive, na verdade, o que caiu foi recreação, comunicação, recuaram. O restante ali, boa parte dos componentes subiram. Esse resultado também indica pressões de inflação ainda nos Estados Unidos. Lembrando, né? Quarta-feira que vem, decisão de juros por lá. E aí? Como é que fica? Vai ou não vai? Fala para mim aí na caixinha de comentários. Quem vê o Morning Call todos os dias aqui sabe do que eu estou falando. A gente já vem trazendo aí alguns dados, algumas apostas para a queda de juros dos Estados Unidos. Eu acredito que vá, tá? 0,20, não vou ficar em cima do muro. 0,25. Bom, no Brasil, as vendas no varejo, mais uma vez, quarto mês consecutivo em queda. Claro que ainda há um crescimento acumulado dos últimos 12 meses, né, na comparação anual, também, por conta que estavam com números mais altos, então 1% na comparação anual e 2,5% na comparação em 12 meses. Perdão, pessoal, eu ainda estou um pouco gripado. Enquanto nos mercados recuaram também na margem, tá? Esse resultado, sim, reforça aqui no Brasil o cenário de moderação das famílias com o consumo em meio a toda a desaceleração econômica. E isso pode ser um fator para que tenhamos, né, um pouco mais à frente uma queda aí na nossa taxa de juros. Inclusive, até li um comentário em uma publicação sobre economia, o Galípolo reconhecendo que os juros estão muito altos e precisam baixar. Eu não sei se é o timing de fato, né? O que parece ser, mas deixa eu fazer aqui, né? Eu nunca faço isso. No ano de eleição, a conferir. Vamos lá. Dow Jones, 1,36 ontem de alta. S&P 500 também avançou 0,85. Nasdaq também subiu 0,72 depois desses números todos. E no Brasil, tivemos recorde de bolsa. 0,56 de alta, 133, 143,151 pontos no dia de ontem, tá? Então, Cirela subiu 5,29, Vivara 5,24 e quem mais caiu foi Pão de Açúcar 6,09 e Caixa Seguridade 2,46, tá bom? Bom, nessa segunda-feira, então, teremos que acompanhar quais serão as repercussões do mercado em relação à condenação de ontem do STF do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso vamos ver como que o mercado vai reagir a isso, né? O índice, como falei, do Ibovespa bateu recordes ontem. É a primeira vez, então, que atinge a marca de 143 mil pontos. E o real também se valorizou ontem contra o dólar,
caiu 0,27%, ficou cotado a R$ 5,39, tá? Hoje, poucos dados aqui no Brasil, só agora às 9 horas tem os serviços de julho, e nos Estados Unidos temos a confiança do consumidor às 11 horas e um relatório da WASDE às 13 horas, tá? Futuros, então, depois dos dados do CPI, lá nos Estados Unidos, nos mercados internacionais também, operam meio que em queda também, realizando lucros, né? Os investidores colocando dinheiro no bolso ali depois das máximas históricas, mas nesse momento, então, Dow Jones opera futuro, tá? Opera em 0,21 de queda, Nasdaq 0,18 e Nasdaq S&P 0,18 e Nasdaq futuro 0,09, todos eles em queda, tá? E lá em Xangai também fechou em queda, 0,12%. No Japão, mais um dia de fechamento em alta, 0,89, terceiro que eu me lembro aqui, consecutivo. E pela Europa, as bolsas estão mistas, né? Estoque 600, 0,21, Alemanha cai 0,29, Reino Unido sobe também 0,25, França cai 0,56, Itália cai 0,35, tá? Então, é isso, pessoal. Esse é as notícias de hoje. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, que tenham um bom trabalho, claro, e depois um ótimo descanso a todos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar a sua curtida aí, deixar a sua pergunta também, tá bom? Fico por aqui, espero que na segunda-feira já resolvido aí dessa voz aqui e do resfriado, tosse, etc. Ok? Forte abraço a todos. Tchau.